Meus queridos irmãos, hoje é o nosso 11º estudo sobre a ressurreição de Cristo. E como nós já estudamos até aqui, o nosso bendito Senhor, ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia nos diz que ele apareceu de muitas formas a muitas pessoas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o Senhor Jesus apareceu a cerca de 500 irmãos. Ou seja, houveram muitas testemunhas acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Todavia, com relação à ressurreição, em todas as vezes que o Senhor apareceu, houveram novos ensinos, novas instruções para a igreja e coisas das quais nós devemos estudar com muita atenção. E é o que faremos hoje ao estudarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20, que trata a respeito da chamada Grande Comissão. Leia comigo, por favor, Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. Está escrito: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Senhor, mais uma vez oramos, pedindo a tua graça, a tua bênção, meu Deus, clamando ao Senhor para que torne nossos corações sensíveis à tua palavra, meu Deus, nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Que nós possamos, Senhor, aprender aquilo que há muito foi esquecido, de que as palavras do teu Filho são a nossa lei, os nossos mandamentos, das quais devemos, Senhor, dar a mais completa atenção. Meu Deus, e que desobedecer às palavras do teu Filho é em si mesmo rebeldia e constitui pecado, que serão devidamente punidos e castigados para sempre. Senhor, por isso pedimos tua graça para que o Senhor nos faça compreender a profundidade, meu Deus, e a importância destas palavras a respeito da igreja. Ajuda-nos, Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus apareceu, a Bíblia nos diz. Depois que ele foi morto, crucificado, morto e sepultado, o Senhor Jesus apareceu de muitas maneiras a mais de 500 irmãos, de acordo com aquilo que as Escrituras nos afirmam. E nós temos estudado todas estas aparições do Senhor Jesus. Desde a primeira aparição, que foi a Maria Madalena, a segunda aparição, que foi ao apóstolo Pedro, embora nós não tenhamos detalhes, mas a Bíblia nos afirma que na manhã da ressurreição, Jesus apareceu também a Pedro. Depois o Senhor Jesus apareceu aos discípulos de Emaús. Depois o Senhor Jesus apareceu naquele mesmo domingo da ressurreição aos discípulos reunidos em Jerusalém. 8 dias depois, o Senhor aparece novamente, mas agora na presença do apóstolo Tomé, que até então se mostrava incrédulo quanto à ressurreição do Senhor. E Tomé então vê o Senhor Jesus, vê as marcas dos ferimentos da cruz no corpo do Senhor, e Tomé então crê. E em seguida a Bíblia nos diz que os discípulos vão para a Galiléia, porque o Senhor Jesus havia ordenado aos discípulos que após a ressurreição eles deveriam encontrá-lo na Galiléia. E nós, então, nos últimos 2 sábados anteriores, estudamos sobre o capítulo 21 de João, que nos mostra o que aconteceu neste primeiro encontro na Galiléia. No primeiro encontro foi lá no mar de Tiberíades, quando o Senhor Jesus os ensinou a pescar, o Senhor Jesus jantou com eles e em seguida o Senhor tratou com Pedro, pois Pedro havia pecado ao negar ao Senhor, e ali o Senhor Jesus perdoa Pedro e o restaura ao ministério. O que nós temos diante de nós e o que lemos aqui é a continuação dos fatos ocorridos na Galiléia. Porém, agora, como nós podemos notar aí no verso 16, não foram mais
fatos acontecidos na praia. Agora a Bíblia diz que esses fatos ocorreram no monte, lá na Galileia. Agora o Senhor Jesus aparece aos discípulos reunidos pela quarta vez. É a quarta aparição corporativa, ou seja, é a quarta vez que o Senhor Jesus aparece aos discípulos reunidos. E agora o Senhor Jesus fornece aos discípulos ordens mais detalhadas sobre o que de fato significa a igreja do Senhor. Qual é a tarefa da igreja? Ou seja, aqui o Senhor Jesus não fala de qual é uma das tarefas. Não. Aqui o Senhor Jesus dá à igreja a tarefa. Ela é chamada de grande comissão. Mas o termo grande comissão não aparece na Bíblia. Mas foi um termo teológico usado para definir a tarefa da igreja. Qual a finalidade da existência da igreja? Por que a igreja existe? Porque Deus não nos salvou no dia que cremos e já não nos levou para o céu. Por que permanecemos aqui? Qual a razão de existir a igreja neste mundo? É isso que o Senhor Jesus ensina aos discípulos sobre o monte ali na Galileia. Porém, nós vamos desenvolver aqui a pregação, o estudo, para entendermos isso. O que foi que o Senhor Jesus mandou a igreja fazer? Porque se nós realmente cremos no Senhor Jesus, depositamos nele a nossa confiança, precisamos de igual forma confiar em suas palavras e atendê-las. Porque elas não são conselhos, irmãos. Não são orientações. Elas são mandamentos. O Senhor Jesus Cristo disse que as palavras dele são mais firmes que o céu e a terra. Ou seja, os céus e a terra vão passar. O que o Senhor Jesus Cristo disse aqui permanecerá para sempre, ainda que predominantemente hoje, aquilo que se chama de igreja não está cumprindo aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu aqui. Então prestemos atenção e vamos olhar para o texto para vermos que tarefa é essa. O que é esta grande comissão? E vamos desenvolver esta pregação e procurar entender isso. No verso 16 é dito que os 11 discípulos então partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Eles saíram da Judéia, foram para a Galileia, andaram 120 quilômetros para ir à praia, ter um encontro com o Senhor e depois seguirem para o monte que Jesus designou. Mas nós não sabemos que monte foi esse, ou quando o Senhor Jesus designou esse monte, porque o Evangelho não nos informa isso. O que compete a nós entender é que Jesus ordenou que eles fossem a um determinado monte, que nós não sabemos qual é, não sabemos sua localização. Entretanto, era lá no monte que o Senhor Jesus queria passar essas instruções aos discípulos, e nós precisamos entender por quê. No verso 17 é dito que quando o Senhor Jesus finalmente aparece, ou seja, quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram, diz o texto bíblico. Ou seja, eles estavam ali no monte, e como foi das outras vezes, eles aguardaram a aparição do Senhor, a manifestação do Senhor Jesus ressurreto. E essa é a quarta vez que o Senhor Jesus aparece para eles, e é dito que eles veem o Senhor, e alguns adoram ao Senhor Jesus. Ou seja, a atitude deles de adorar ao Senhor Jesus, sendo eles todos judeus, revelam que eles realmente criam que Jesus é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Porque a adoração somente Deus pode receber. Então o fato do Senhor Jesus receber a adoração dos seus discípulos significa que ele é Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade e deve ser adorado pelo seu povo. Porém, nós também temos aí no verso 17 que alguns ainda duvidam. Alguns duvidaram. Uns adoraram, outros duvidaram. Mas esse fato, esse detalhe que é mencionado no verso 17, não diz respeito a algum tipo de dúvida a respeito de que se o Senhor havia ressuscitado ou não. Todos eles
já haviam visto o Senhor ressurreto, já haviam tocado no corpo do Senhor, já haviam visto o Senhor outras vezes. Então, isso é claro para nós, podemos afirmar isso com muita segurança, todos eles acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. Mas então, o que é essa dúvida que aparece aqui no verso 17? Aqui não é algum tipo de dúvida a respeito da ressurreição. Aqui é outro tipo de dúvida. A dúvida deles era que se aquele que havia aparecido ali no monte era realmente o Senhor Jesus. Essa é a dúvida que alguns tiveram. Por isso, nós vemos no verso 18 o gesto do Senhor Jesus. Como é que essa dúvida se dissipou? Como é que eles tiveram, então, todos tiveram plena certeza de que aquele que apareceu naquele monte na Galileia era o Senhor Jesus? O verso 18 diz que, e aproximando-se Jesus, falou-lhes. Ou seja, essa aparição aqui, no monte na Galileia, o Senhor Jesus não aparece no meio deles. O Senhor Jesus apareceu a uma certa distância. E então alguns identificaram e tiveram certeza que era o Senhor Jesus, outros não conseguiram identificar devido à distância. Porém, aqui nós vemos mais uma vez o Senhor Jesus vindo em direção a eles, se aproximando deles, e então toda dúvida se dissipou. E o Senhor Jesus, então, diz a eles a razão deles estarem reunidos no monte na Galileia. O Senhor Jesus diz que a razão é essa aqui, no verso 18 ainda. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Aqui o Senhor Jesus faz algo que é chamado de grande reivindicação. Ou seja, o Senhor Jesus está aqui reivindicando o poder e a autoridade que fora concedido a ele sobre o céu e sobre a terra. E isso era algo que os discípulos precisavam entender e que nós também precisamos entender. Porque estas coisas foram escritas, porque essas coisas aconteceram diante dos olhos deles, mas estão escritas no Evangelho para a nossa instrução, para o nosso ensino, para que nós entendamos bem quem servimos, quem adoramos e a quem devemos obedecer. O Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. O que significa isso? Significa que durante os dias da humilhação do Senhor Jesus, esses dias foram os dias que ele viveu sobre a terra desde a manjedoura até a cruz do Calvário. Esses foram os dias da humilhação do Senhor Jesus. Foram os dias em que o apóstolo Paulo diz em Filipenses que o Senhor Jesus se esvaziou, que Jesus se humilhou a si mesmo, que sendo ele, mesmo ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, ou seja, Cristo se auto-humilhou, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, deixando com que os homens humilhassem, sendo ele mesmo o próprio Deus. Então, agora, o que acontece? O Senhor Jesus foi à cruz, cumpriu o plano de Deus para a salvação dos homens, foi sepultado e ressuscitou. E agora, os dias da humilhação do Senhor Jesus terminaram para sempre. Porém, o que significa toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Como nós sabemos, enquanto ele estava aqui neste mundo, enquanto ele vivia os dias da sua humilhação, o Senhor Jesus, ele tinha poder infinito. Ele tinha poder sobre todas as doenças. Ele tinha poder e autoridade sobre todos os demônios. Ele tinha poder sobre o mar, sobre o vento. Tudo estava sobre o poder e a autoridade de Cristo. Até mesmo a morte estava sob a autoridade dele. Por isso o Senhor Jesus ressuscita 3 pessoas de 3 formas diferentes, para mostrar que até mesmo a morte estava sob sua autoridade. Porém, depois da sua ressurreição, algo muito importante acontece. E essa é uma das razões do Senhor Jesus estar com eles sobre o monte. Algo muito importante acontece. Ou seja, antes do seu triunfo sobre a morte, a autoridade dele estava, de certa forma, restrita. Restringida, podemos usar esse termo. Em que sentido? Por exemplo, o poder do Senhor Jesus estava restrito à nação de Israel. O Senhor Jesus
basicamente operou sinais e milagres dentro do território de Israel, mas havia o mundo todo onde o Senhor Jesus não foi e não esteve devido à sua limitação física de estar num corpo físico. Mas agora não. Agora o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E o que significa isso? Que não existe mais qualquer limitação para a atuação do poder do Senhor Jesus, nem no céu e nem na terra. Quando o Senhor Jesus começaria a exercitar este poder, já nós vamos estudar sobre isso. Quando Jesus é elevado aos céus e ele assenta à direita de Deus lá no céu. O Senhor Jesus veio comunicar isso aos discípulos. Eu recebi todo o poder no céu e na terra. Não há poder, não há nada neste mundo, nação ou o que quer que seja que não esteja sob o poder de Cristo. O sol, a lua, as estrelas, o planeta Terra, os mares, a vida dos seres humanos, tudo está debaixo do poder e da autoridade do ressurreto Filho de Deus. E louvado seja o teu nome. Aqui no monte, na Galileia, os discípulos precisavam ser informados disso. Porque o Senhor Jesus irá agora, diante da autoridade que ele recebeu, transmitir também para a igreja uma autoridade. Isso que é grande comissão. A palavra aqui, comissão, tem a ver com comissionar. Quer dizer o seguinte, alguém com autoridade atribui a outro autoridade para realizar uma tarefa. Isso é a grande comissão. O Senhor Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra e agora ele também outorga, concede autoridade à igreja para realizar uma tarefa sob a autoridade dele. E é isso que o Senhor Jesus faz aqui. Por isso, essa expressão no verso 11, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, é a adequada e perfeita introdução à ordem que o Senhor Jesus irá dar à igreja em seguida. Em seguida, a partir do verso 19, o Senhor Jesus então dá aquilo que se chama de a grande comissão. Por favor, leia o verso 19. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, essas palavras ditas pelo Senhor ressurreto no Monte da Galileia possuem uma importância tão grande. Elas são tão fundamentais para a alma de cada ser humano da terra que nós devemos estudá-las sem pressa. Porque elas em si mesmo resumem todo o trabalho da igreja ao longo dos séculos, passando agora por nós e indo até a consumação dos séculos. E é isso que o Senhor Jesus está dando à igreja aqui. Porque ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, ele ordena que a igreja vá. Ele diz assim, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, em virtude de todo o poder que Cristo recebeu, ele comissiona a igreja que vá fazer alguma coisa. Ou seja, o que o Senhor Jesus ordena que a igreja faça aqui não é uma das tarefas da igreja. É a tarefa. Essa é a tarefa da igreja. Meus irmãos, não existe nada mais importante para a igreja fazer. Essa ordem do Senhor Jesus significa que nós não devemos concentrar toda a nossa atenção em vir em reuniões. Mas a nossa atenção, a nossa força, meus irmãos, o nosso empenho deve ser prioritariamente ir fazer discípulos. Mas, enfim, o que seria fazer discípulos? O que significa isso? O que é um discípulo? Não é? Indo para termos práticos, porque, por certo, é um termo tão pouco usado entre cristãos hoje que é perigoso até mesmo alguém não saber o que é um discípulo. O que é ser um discípulo? O que significa fazer discípulos? Discípulo é um aluno.
Discípulo é um aprendiz, ou um discípulo é um seguidor. O Senhor Jesus diz, vão e façam seguidores. O que é um seguidor? O que é um discípulo? O discípulo é um aluno que segue um mestre. O termo aqui refere-se ao antigo judaísmo, quando haviam os mestres judeus que haviam discípulos que eles ensinavam. Aqui, o Senhor Jesus ordena que a igreja faça a mesma coisa. O objetivo da ordem é para que não façamos discípulos para ninguém mais, senão para o Senhor Jesus. E que nós não sejamos discípulos de ninguém, senão do Senhor Jesus. Por isso nós devemos entender claramente o que devemos fazer. Meus irmãos, de acordo com o contexto em que a ordem foi dada, o que é fazer discípulo? Em primeiro lugar, fazer discípulos consiste em ter a motivação certa para se realizar o trabalho missionário, para se pregar o evangelho às pessoas. Qual é a única motivação certa? Você pode pensar assim, não, eu tenho compaixão pelas almas. Isso é bom, isso é importante, mas não é essa motivação que o Senhor Jesus ensina aqui. Você pode dizer, não, eu estou indo pregar o evangelho para trazer mais gente para a minha denominação. Não foi isso que o Senhor Jesus mandou fazer. A motivação certa é que nós devemos fazer discípulos, porque quem nos mandou fazer isso foi o Senhor do céu e da terra. Portanto, eu estou indo fazer discípulos não por outra razão, a não ser porque Cristo mandou que eu fizesse. É pessoal. O meu relacionamento com o Senhor Jesus e o cristianismo, a religião salvadora de Deus, só é real quando ela é assim. Eu faço não porque alguém me mandou fazer. Eu faço porque eu li na Bíblia e Jesus disse isso. E essa é a minha motivação. Então esse é o primeiro passo. Você quer aprender a fazer discípulo? Vá fazer discípulos, mas vá com a motivação certa. Vá porque o Senhor Jesus ordenou que você faça. Segundo ponto, como é que nós fazemos discípulos, irmãos? Para fazer um discípulo é preciso pregar aos pecadores, não o que eles querem ouvir, e sim o que eles precisam ouvir. O que é que os pecadores precisam ouvir? O que é que toda alma humana precisa ouvir, meus irmãos? Qual a mensagem? Sorria, Jesus te ama. Arrependimento e perdão de pecados. Meus irmãos, foi isso que o Senhor Jesus mandou os discípulos fazerem lá em Lucas 24. A mensagem prescrita por Cristo a ser enviada pela igreja e a primeira mensagem que todo pecador precisa ouvir diz respeito a arrependimento e perdão de pecados. Você entende? Mas como que você leva essa mensagem? Como que você transmite isso para alguém? Como que você leva alguém a entender que a coisa mais importante para ele é que ele se arrependa e se volte para o Senhor? Como que você faz isso? Queridos, em primeiro lugar, é indispensável, antes de qualquer outra coisa, você tornar para esta pessoa conhecida o verdadeiro estado dela diante de Deus. E para isso há um versículo bíblico que é fulminante. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o mundo não está cheio de pessoas boas que cometem erros. Não. O mundo é um lugar repleto de pecadores culpados, obstinados, que amam o pecado, que caíram em Adão, mas que eles não estão conscientes do perigo que estão correndo. Por isso que fazer discípulos constitui exatamente isso. Ir pela motivação certa e pregar as palavras certas para o pecador. Dizer a ele o verdadeiro estado dele diante de Deus à luz das Sagradas Escrituras. Aí você pode recorrer também a Romanos 3, ou ao Salmo 14, e a tantas outras passagens na Bíblia que mostram exatamente isso, meus irmãos.
Não há um justo, não há nenhum sequer. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o testemunho da Bíblia a respeito dos pecadores. E essa é a grande questão. O mundo é um lugar de gente perdida, abominável aos olhos de Deus. Não pessoas boas que cometem erros, como as pessoas gostam de pensar, mas de pecadores culpados e obstinados que, se morrerem em tal situação, estarão eterna e irremediavelmente arruinados. Mas há uma esperança. Aquele que morreu e ressuscitou dos mortos, aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, quer recebê-los. O Senhor Jesus tem poder para salvá-los. Não há pecador mais depravado que não possa ser salvo pelo Senhor. E meus irmãos, preste atenção e acompanhe o raciocínio para que você entenda uma coisa. Salvação não é você levar alguém a algum lugar. Salvação é você levar um pecador a uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele ressuscitou dos mortos, foi elevado às alturas, e está agora sentado à direita de Deus, e ele voltará a segunda vez para julgar o mundo. Ele pode salvar perfeitamente todos os que se achegam a ele. E todo pecador que sentir o seu pecado e for a ele, há uma garantia bíblica de que Cristo o receberá. Você entende que você precisa dizer a ele qual é o problema e dizer para ele, mas se você for a Jesus, não há como você não ser salvo. Ele garantiu que todo aquele que for a ele, de maneira nenhuma ele vai rejeitar. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Ou seja, aqui é uma garantia do Senhor Jesus, que todo pecador que recorrer a ele, que sentir o seu pecado, que ouvir a pregação sobre arrependimento e perdão de pecados e correr para o Senhor Jesus, ele será salvo. Louvado seja Deus, irmãos. Há esperança para o pecador, mas a esperança é enquanto ele está aqui. O remédio é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem. Porque não há nenhuma garantia que o homem vai continuar pecando e vai continuar vivo sobre a terra. Por isso a Bíblia diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque para os vivos ainda há esperança. O pecador ouve a pregação sobre o arrependimento e perdão de pecados, que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregasse. Sente verdadeiramente seus pecados. Tem seus olhos abertos para o perigo que está correndo. E então o pecador, consciente do perigo que corre, o que ele faz? Ele recorre a Cristo e ele é salvo. O pecador em oração, jejuns e lágrimas, suplica ao Senhor e é salvo. Mas entenda bem, há muitos maus entendidos. Hoje, né, inclusive recentemente eu ouvi uma pessoa dizer que basta que você aceite Jesus e está tudo certo. Meus irmãos, não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Não é isso que a Bíblia ensina. Irmão, para um pouquinho. Há muitas coisas que são muito comuns e muito usadas, muitas expressões e jargões usadas no meio evangélico que não são bíblicas. E uma delas é essa. Em lugar nenhum a Bíblia diz que você tem que aceitar Jesus. Não, a Bíblia não ensina assim. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, fazer discípulos. Não é isso. Não é Jesus que precisa ser aceito por você. Não é assim. É o contrário. Quem tem todo o poder no céu e na terra é você ou ele? É o pecador ou é Jesus? É Jesus. Ou seja, quem está em posição de precisar ser aceito não é Jesus, é o homem, é o pecador. Ou seja, a questão ela é inversa, mas o que acontece? Quando você coloca em termos assim, você aceita Jesus, não é
parece que você torna a questão mais fácil. Entretanto, ninguém nunca foi salvo por isso, meus irmãos. E eu faço coro com um pregador norte-americano que diz que essa expressão já levou milhões e milhões para o inferno. Porque as pessoas pensam que porque falaram e aceitaram Jesus estão salvas, quando a Bíblia não ensina assim. Como que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina assim. Quando ele ouviu que Jesus Nazareno passava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10, 47. Meu irmão, isso aqui que a Bíblia ensina, isso é salvação. Não é eu aceito Jesus. Não, é o contrário. É assim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, me aceita, Senhor. Me recebe, Senhor. Me salva, Senhor. É assim que o pecador é salvo. Foi assim que a igreja pregou desde o início. Porém, lembre-se que faz 2000 anos que essas palavras foram ditas. Meus irmãos, quando o pecador ele ora assim, quando ele entende a sua posição em relação ao Senhor Jesus, ele entende a sua miséria e que Jesus é sua única esperança, então inverte-se as coisas. O pecador então se volta humildemente para o Senhor Jesus. E há a garantia bíblica de que este pecador será salvo, pois o Senhor Jesus garantiu: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vier a mim de maneira nenhuma o rejeitarei. O Senhor Jesus está garantindo, meus irmãos, que ele não rejeita nenhum pecador que vai. Ok? Quem crê, quem age do modo bíblico, ele é unido pela fé, ele se arrepende, ele crê, ele se une a Cristo, e o que ele se torna então? Um discípulo. Ok? Um discípulo. Ele foi salvo, está unido a Cristo. Então esse é o fim. Acabou, não tem mais nada para fazer. Meus irmãos, no pensamento atual é assim. As pessoas pensam que é assim. Que você confessou sua fé, que você creu, que não tem mais nada para fazer. Entretanto, não é isso que o Senhor Jesus diz na grande comissão. Não é isso que o Senhor diz, ensina a igreja lá sobre o monte na Galileia, meus irmãos. Esse não é o fim, esse é o começo. Quando você se une a Cristo pela fé, esse é o começo da sua caminhada para o céu, e não o final dela. Você entende? Você vai ter uma vida aqui na terra que você vai ter que viver por muitos anos ainda, provavelmente, e você deve viver como um discípulo de Cristo aqui, desde o dia da sua conversão até o dia da sua morte. Por isso, depois, né, primeiro eu vou tratar o texto na sequência. Entenda uma coisa. O Senhor Jesus ordenou que a igreja faça discípulos, e discípulos se faz dessa forma que eu acabei de mencionar aos irmãos, e esses discípulos precisam ser feitos não de uma determinada região geográfica, como foi na antiga aliança. Agora, na nova aliança, a tarefa da igreja é de extensão global. E entenda que o Senhor Jesus está incumbindo 11 galileus de cumprir uma tarefa de proporções globais há 2000 anos atrás. E é um fato inegável que isso aconteceu. O mundo inteiro conhece o Evangelho. O Evangelho foi pregado no mundo todo. Há bilhões de Bíblias impressas hoje. Incontáveis pessoas pregando o Evangelho. Mas entenda uma coisa. O que não está acontecendo? As pessoas não estão se tornando discípulos de Cristo, apenas membros de alguma denominação. Muito desse trabalho missionário é feito para abrir novas denominações, é como um grande conglomerado religioso, de abrir templos e mais templos. Entretanto, não é isso que o Senhor Jesus mandou fazer. O Senhor Jesus mandou fazermos discípulos de todas as nações, pregar ao mundo inteiro, criando discípulos para o Senhor Jesus, fazendo discípulos para o Senhor Jesus. Mas então, esses discípulos do mundo todo que foram feitos mediante a pregação da mensagem do arrependimento, aqueles que creram e se uniram a Cristo, o que deve ser feito com eles? No verso 19 ainda, o Senhor Jesus diz
que eles devem ser batizados. Final do verso 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Final do verso 19. Ou seja, a tarefa da igreja é ir a todas as nações, fazer discípulos, os que creem, os que foram, que ouviram a pregação, que se arrependeram, creram e se uniram a Cristo por meio da fé, eles precisam ser devidamente, biblicamente, batizados, tal como o Senhor do céu e da terra ordenou aqui. Meus irmãos, o que fica evidente nesse verso 19 é que somente devem ser batizados aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, se arrependeram e crerão. Você entende? Somente estes Cristo deu autoridade à igreja para batizar. Façam discípulos de todas as nações. Você fez o discípulo? Então batiza o discípulo. Só que só podem ser batizados aqueles que podem ser considerados discípulos de Cristo. Você entende? E por que são considerados discípulos de Cristo? Porque nasceram de novo. Porque se tornaram novas criaturas. Porque você pode olhar para a vida desses discípulos e dizer, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é um discípulo, meu irmão. Isso é um discípulo. E somente discípulos podem ser batizados. Você se lembra do modo como a igreja de Atos aplicou esse mandamento dado aqui na grande comissão? Nós vamos chegar lá em Atos 2, no dia do Pentecostes, porque está ligada à ressurreição e à ordem do Senhor aqui. Lá no dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro prega e as pessoas ficam com um coração pesaroso por ouvirem a pregação, e Pedro falou sobre eles a respeito do pecado que eles cometeram ao crucificar o Senhor da glória, falou da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, e então a multidão fica com um coração pesaroso e perguntam a Pedro: o que faremos, irmãos? Qual a ordem? O que Pedro diz a eles? Pedro diz a eles exatamente o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui na grande comissão. Pedro disse: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados. Você entende que a igreja era uma igreja forte, vigorosa, cheia de poder, sinais e milagres aconteciam, meus irmãos, não porque eles eram melhores do que nós. Acontecia porque eles obedeciam, Senhor. O Senhor Jesus ordenou, eles obedeciam. Hoje não, hoje as denominações fazem as regras. Elas é que determinam como que deve fazer as coisas. Todavia não foi assim que o Senhor Jesus ordenou. Jesus ordenou: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que o Senhor Jesus ordenou. Foi assim que a igreja procedeu. Olhemos também o modo como o Senhor Jesus prescreveu que os novos discípulos devem ser batizados. Eles devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro ponto a ser considerado aí nessa ordem é o seguinte: você observa que o Senhor Jesus fala de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porém de um nome no singular. Que os novos discípulos são batizados no nome, não nos nomes, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que essas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm um único nome. Ou seja, do que o Senhor Jesus está falando aqui? Está falando que a pessoa a ser batizada precisa crer na doutrina da Trindade. A pessoa que vai ser batizada, ela é batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essas 3 pessoas são um. Por isso que o nome está no singular. É a doutrina da Trindade. Quem vai ser batizado precisa crer nessa doutrina. Essa é a nova vida, meus irmãos. Uma vida de adoração à Trindade. E o batismo ele é importante. Muito importante. Porém, só tem efeito prático, verdadeiro, eterno na vida daqueles que são discípulos. Mas então agora acabou. Bom, o homem converteu, se tornou um discípulo.
batizou essa pessoa biblicamente, agora acabou, agora não tem mais nada a fazer com ela. Terminou aí a ordem do Senhor? Não. Agora é que os problemas começam. Porque no verso 20, o Senhor Jesus ordena que os novos discípulos sejam ensinados a obedecer todas as coisas. Veja, presta atenção no verso 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Veja, essa também é uma ordem que precisa ser bem entendida. Presta atenção. E ele ordena que aquele que creu, se tornou discípulo, foi batizado, precisa agora ser ensinado. Mas sobre o que ele precisa ser ensinado? Isso precisa ficar muito claro também. O que não devemos ensinar a um novo discípulo? Meus irmãos, coisas, não devemos ensinar nada ao novo discípulo que Jesus não tem ensinado. Tudo que uma pessoa, que um cristão novo convertido, recém-batizado, precisa aprender foram as coisas que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E não as coisas que ele não ensinou. Porém, o que prevalece hoje? Enchem a pessoa de coisas que Cristo não ensinou. Vou dizer algumas coisas aqui que Jesus não ensinou. Jesus não ensinou sobre usos e costumes. Outra coisa que é muito comum e que o Senhor Jesus não ensinou: o dízimo. Se você discorda de mim, apenas encontre o texto em que o Senhor Jesus prescreve aos discípulos que eles deveriam dar o dízimo como os judeus da antiga aliança davam. Não existe esse texto. Não existe essa prescrição bíblica. O que as pessoas argumentam é sobre Mateus 23, quando o Senhor Jesus, na verdade, está repreendendo os fariseus porque eles não davam o dízimo do hortelã, do endo e do cominho e desprezavam o mais importante da lei. Porém, eram pessoas que viviam sob a lei de Moisés, que encerrou-se quando Cristo morreu na cruz. Agora, o Senhor Jesus nunca prescreveu aos seus discípulos, tal como ele está prescrevendo isso aqui, a grande comissão. O Senhor Jesus nunca prescreveu sobre o dízimo. Ou seja, Jesus nunca ensinou sobre isso. E ele diz que devem ser ensinados aos discípulos tudo o que ele ordenou, e não o que ele não ensinou. Então, presta atenção. O Senhor Jesus também não falou nada sobre guarda de dias. Meu irmão, mas onde o Senhor Jesus ordenou que seja ensinado isso? Onde está esse ensinamento nas palavras do Senhor Jesus? Não existe. Não é bíblico. E poderíamos falar sobre um tanto de outras coisas, campanhas, prosperidade e outras coisas. A lista é imensa. A ordem do Senhor Jesus foi ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Ou seja, seja sensato e entenda. Até uma criança pode entender o que está aí no verso 20. A ordem de Cristo, a grande comissão, a grande tarefa da igreja é ensinar aos novos discípulos a obedecer a tudo que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Essa é a tarefa da igreja. Mas o que significa tudo? Significa tudo. Ou seja, as parábolas do Senhor Jesus precisam ser aprendidas, compreendidas e aplicadas na sua vida. Você precisa não apenas conhecer, você precisa obedecer tudo que o Senhor Jesus Cristo ordenou. As parábolas, os sermões sobre renúncias, as profecias, meus irmãos, todos os ensinos espirituais contidos nos milagres, a pregação sobre a cruz. O Senhor Jesus ordenou que seja ensinado aos novos discípulos obedecer todas as coisas que ele ordenou, não algumas coisas, não o que a igreja julga que deve ser ensinado ou não. Todas as coisas. Essa é a palavra do Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus mandou fazer. Meus irmãos, simplesmente, em termos práticos, o verso 20 significa que todo o ensino de Cristo deve ser transmitido aos nossos discípulos, aos novos discípulos, não para que apenas aprendam, mas para que, sim, obedeçam. Você se lembra que na antiga aliança havia uma aliança dada entre Deus e o povo hebreu, e aquela aliança era baseada na obediência do povo à lei?
Meu irmão, você está também. Se você é cristão, debaixo de uma aliança. Mas nesta nova aliança, as leis foram dadas por aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, foi morto, sepultado e ressuscitou e apareceu a mais de 500 pessoas e agora ele está sentado à destra de Deus no céu. São as palavras dele agora que nós devemos obedecer. Só que isso está praticamente extinto, meu irmão. Quase ninguém fala sobre isso. Ensina-se mais sobre a lei de Moisés, os costumes dos judeus, do que sobre o evangelho de Cristo. E o evangelho é o que nós devemos obedecer. Por isso é tão importante quanto aprender. É o dever de cada discípulo de obedecer, não algumas coisas, meu irmão, não o que você acha mais conveniente. O Senhor Jesus ordenou que devem ser ensinados a obedecer todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas que ele ordenou. Passe o resto da sua vida, meu irmão, conhecendo as palavras de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, que a palavra de Cristo abunde ricamente em vosso coração, que as palavras do Senhor Jesus emerjam dos seus lábios com grande facilidade, porque o seu coração está cheio disso, porque foi isso que o Senhor Jesus ordenou que a igreja fizesse. Meu irmão, essa é a própria essência do discipulado cristão. Isso é ser um discípulo de Cristo. Não faria nenhum sentido o Senhor Jesus usar a expressão discípulo para se referir aos seguidores dele, se isso não fizesse também referência aos antigos mestres judeus. Porque um discípulo que não cumprisse as ordens de seu mestre, ele não era discípulo. E não poderia ser. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa aprender os ensinos e a obedecer o que ele ordenou. Meus irmãos, e aí sim, a reunião da igreja é o método prescrito. Você entende? A tarefa prioritária da igreja é vão fazer discípulos. Fez os discípulos, batizou, aí você precisa reunir essas pessoas para ensinar a elas o evangelho de Cristo. É isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. E um outro ponto. O Senhor Jesus dá a garantia de que a igreja terá êxito em sua missão. Há garantias do Senhor. Meu irmão, é por isso que a igreja foi perseguida por imperadores, foi massacrada ao longo dos séculos. Como que a igreja, em 20 séculos, depois de passar por tudo o que passou, como que ela permanece até hoje? A resposta está aqui. Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Nas nossas traduções em português, há uma ênfase à palavra eu que não aparece nas nossas traduções. Mas no original seria algo mais ou menos assim que o Senhor Jesus deu aos discípulos lá no monte. Eu mesmo estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Ou seja, o Senhor Jesus está garantindo aqui, assim como ele garante que aquele que se arrepende vai a ele, não é lançado fora, ele garante que ele vai estar com seu povo até o fim dos séculos. Ele não vai mandar um anjo, nem 10 mil anjos, não. A presença dele, que é o Senhor do céu e da terra, estará com seu povo para sempre. E eu tenho certeza absoluta que você já ouviu sobre essa promessa do Senhor Jesus várias vezes. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam dessas promessas. Só que essa promessa, ela precisa ser entendida no seu contexto. Para quem se destina essa promessa? Estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Meu irmão, essa promessa se destina exclusivamente para aqueles que estão indo fazer discípulos. Para aqueles que estão, pela motivação certa, indo fazer discípulos. Aí sim, essa promessa de Cristo, ela é presente. Por isso que hoje, o que a gente vê, irmãos? Nós temos um cristianismo assim, frio, intelectual, teológico, simplesmente. Não há mais poder, não há mais fervor, não há mais corações quebrantados. Nós não vemos mais essas coisas. E a razão é porque simplesmente a igreja deixou de cumprir a tarefa que Cristo ordenou. Evidentemente que nós não podemos nunca generalizar, mas olhando, na grande maioria, foi de fato o que aconteceu. Mas aqueles que estão indo fazer discípulos
para o Senhor, não para si mesmos, não procurando mais gente para fazer parte da comunidade dele, não. Aquele que está fazendo discípulos para o Senhor Jesus, esses contam sempre com a promessa da presença contínua de Cristo com eles. Pois se agirmos como o Senhor Jesus ordenou, Cristo estará conosco para sempre. Se não agirmos como Cristo ordenou, não podemos contar com a presença dele. A presença dele, a presença daquele que tem toda a autoridade no céu e da terra é para aqueles que cumprem sua palavra. Queridos, vamos passar aqui as conclusões. Como os primeiros discípulos cumpriram a grande comissão. Há inúmeras passagens. Há inúmeros textos bíblicos que mostram que eles colocaram em prática não parte, mas toda a ordem de Cristo aqui a respeito da grande comissão. Há um versículo, por exemplo, que resume bem o que aconteceu no mundo quando 11 galileus colocaram em prática a ordem de Cristo aqui. Está em Atos 17:6, final do verso. Quando lá em Tessalônica houve um tumulto, porque Paulo e Silas pregaram em Tessalônica, e eles foram então em busca de Paulo para matar Paulo e matar Silas, e os homens que estavam em busca deles gritaram assim: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Veja o impacto que a igreja causou no mundo daquela época. Meu irmão, e era uma época que não tinha internet, que não tinha imprensa, que não tinha livros impressos como temos hoje. Meu irmão, com a mensagem do Senhor Jesus sobre arrependimento e perdão de pecados, a Bíblia diz que eles agitaram o mundo inteiro. O mundo todo foi impactado por 11 homens. O mundo inteiro. O mundo todo. Mas entenda bem, como os discípulos cumpriram a tarefa da grande comissão, eles não apenas ouviram sobre isso, eles não apenas pensaram sobre isso, e também não apenas oraram sobre isso. Eles agiram, eles foram. Essa é a diferença. Hoje há muitas conferências, muitas palestras, muitos ensinamentos e pouca ação. Os discípulos ouviram e agiram. E o Senhor esteve com eles, e então eles impactaram o mundo todo. Essa foi a igreja que recebeu diretamente dos lábios do Senhor Jesus o ensino sobre a grande comissão. Mas em segundo lugar, minha segunda aplicação aqui. Como os cristãos cumpriram a grande comissão há poucos séculos atrás? Como que eles cumpriram? Há poucos séculos. Eu vou citar um caso aqui do século XVIII. 300 anos atrás. 200 anos. Eu vou contar um fato ocorrido a respeito da vida de 2 jovens de 20 anos. Esses 2 jovens, cristãos, discípulos do Senhor, eles ouviram falar sobre uma ilha próximo da Índia, a leste da Índia, onde havia naquela ilha 3.000 africanos escravos de um homem agricultor que era ateu. E esse homem, o dono das terras, não permitia que ninguém fosse pregar o evangelho lá. Ele era ateu. Mas o coração destes jovens se comoveu tanto ao pensar na situação daquelas pobres almas, 3.000 almas, segregadas numa ilha, escravizadas, humilhadas e queriam morrer sem ouvir o evangelho. E eles disseram, não, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não vamos poder viver com isso. Nós temos que agir, nós temos que fazer alguma coisa. Então eles tomam a decisão. 2 jovens, há 200 anos atrás. Eles se vendem como escravos para poder entrar na ilha e pregar o evangelho a 3.000 escravos africanos. E é claro, imagina a hora da partida, né? Imagina chegar no porto e na hora das despedidas, se despedir dos irmãos, se despedir da família. Imagina os choros e aqueles que estavam ali para dar o último adeus, porque nunca mais veriam o rosto daqueles 2 jovens de 20 anos. Mas então alguém pergunta, por que vocês estão fazendo isso? Vocês vão desperdiçar a vida de vocês. Por
por que vocês vão jogar a vida de vocês fora? E os jovens então responderam: nós vamos para a glória do Cordeiro que foi sacrificado. Nós vamos àquela ilha para a glória do Cordeiro que foi imolado. Meu irmão, essa história ela é extraordinária, quase esquecida, mas ela não é única. Houveram inúmeros casos de pessoas que levaram tão a sério essa responsabilidade de pregar o evangelho às almas, que essas pessoas renunciaram à própria vida para obedecer à ordem do Senhor Jesus. Mas hoje não é assim mais. Hoje não, hoje você tem que cumprir seus projetos, seguir sua vida, constituir família, você tem que ser rico, você tem que ter aquilo, você tem que ter seu diploma e tal, e o evangelho vai acontecendo na sua vida em paralelo. Meu irmão, mas não era assim, nunca foi assim, nunca foi. Nunca foi assim. Existem incontáveis histórias tão extraordinárias quanto essas, de cristãos que fazem isso ainda hoje. Há um tempo atrás eu ouvi uma pregação antiga sobre um homem americano, que este homem, do dia para a noite, vendeu seus bens na América, nos Estados Unidos, vendeu tudo que tinha lá e foi morar no Sudão. E o pastor dele falou: não, mas peraí, como? Foi morar no Sudão? Mas onde? Como? Por quê? E esse pastor então pegou um avião, foi lá no Sudão e foi em busca dele. Não é difícil encontrar um casal de americanos com um filho pequeno morando no Sudão. E foram em busca dele. E esse pastor, quando chegou, ficou espantado, porque ele havia comprado uma casa pequena, num lugar ermo, e aquela casa estava lotada de crianças. Essas crianças da África, com aquela barriga grande, não sei usar o termo correto aqui. E esse irmão estava ali com sua mulher e seu filho, e o pastor chegou lá, ficou chocado. Nem falou nada. Ele ficou só observando, vendo, ele serviu leite para as crianças iam uns montes lá para receber um pouquinho de leite e tudo mais. E chegava a noite, as crianças não iam embora, permaneciam ali, e elas deitavam no chão, e as que não cabiam dentro da casa subiam nas árvores e dormiam em cima das árvores, porque se dormissem embaixo, os leões ou as hienas podiam atacar e comê-las. E esse pastor então chegou e falou: irmão, mas o que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Irmão, o que você veio fazer aqui? Por que você deixou tudo lá e veio para cá? E esse irmão disse: o Senhor me ordenou que eu viesse para cá. O Senhor Jesus me mandou para cá. E eu vou ficar aqui enquanto Ele me quiser aqui. Enquanto eu for útil à obra dele aqui, eu vou permanecer aqui. E a resposta desse pastor é a seguinte: esse irmão é muito mais crente do que eu. Coisas que aconteceram recentemente. Então entenda uma coisa. Isso que você vê e conhece hoje, predominantemente como evangelho, não é evangelho. Porque não cumpre a ordem máxima do Senhor Jesus, que é a grande comissão. Não vão fazer discípulos. Mas é claro, é fácil falar dos outros. Mas agora vamos falar de nós. No nosso encerramento. Mas e quanto a mim e a você? O que nós estamos fazendo pelas almas? Meus irmãos, nós jamais devemos nos esquecer de uma coisa. Assim como o Senhor Jesus garantiu que a presença dele será todos os dias até o fim dos tempos com aqueles que estiverem fazendo isso, nós devemos também entender que esta ordem, ela também vigorará até o final dos tempos. Quer dizer que esta ordem está em vigor hoje. Portanto, continua sendo, como sempre foi, dever obrigatório de todos os cristãos, de todas as épocas, agir para cumprir esta ordem do Senhor. Você entende que a ordem, ela exige ação, não exige apenas reflexão, pensamento filosófico ou orar apenas, exige ação. Por isso é ir, fazer, batizar e ensinar. Exige ação. Todas as ordens do Senhor Jesus que compõem a comissão exigem uma ação de quem as ouve. Meus irmãos, e nós devemos fazer todo o possível para que de todos os modos possamos fazer discípulos para o Senhor Jesus.
Nós devemos fazer isso. Meu irmão, o Senhor Jesus disse, trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vai chegar a hora que o teu tempo nessa terra vai terminar e você vai entrar na eternidade. E o tempo de trabalhar para o reino de Deus é enquanto você está aqui. Por isso eu quero dar umas 6 informações a vocês a respeito de como você pode cumprir a grande comissão. O primeiro é o seguinte, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que abrir a sua boca. Porque o primeiro modo, o primeiro método e o método empregado dos discípulos desde o início foi através da pregação pessoal. Você vai ter que abrir sua boca e anunciar aos pecadores a mensagem sobre arrependimento e perdão de pecados. Você também vai ter que viver a sua vida influenciando as pessoas, influenciando sua família, influenciando os seus vizinhos, influenciando os seus colegas de trabalho, buscando modos, buscando oportunidades para poder pregar o evangelho, para poder fazer uma oração, para poder de alguma forma anunciar esta mensagem às pessoas. Porque naquele dia, naquele grande dia, o Senhor Jesus vai perguntar para você, cadê as almas? Cadê as almas? Assim como lá na pesca, no mar, na praia, depois que os discípulos desembarcam, o Senhor Jesus pergunta, trazei-me os peixes que apanhaste. Cadê as almas, Daniela, da faculdade? Cadê as almas, Rafael? Cadê as almas, Mônica? Cadê as almas, Otília? Onde estão as almas, irmã Célia? Cadê as almas, Vitor? Não adianta você só ouvir, você precisa colocar em ordem. Porque quem não coloca em ordem está em franca desobediência e rebelião contra o Senhor do céu e da terra. As palavras dele são mais firmes do que o céu e a terra. Ou você acha que no final as pessoas vão ser desculpadas por desobedecerem a palavra de Deus? Não foi essa a causa do pecado entrar no mundo? Não foi essa a causa da desgraça da humanidade? Você acha que levar as palavras de Cristo na brincadeira, que não levar a sério o que Cristo ordenou, vai te fazer bem? Que no final você vai entrar no céu do mesmo jeito? Meu irmão, eu duvido que isso vai acontecer. Você tem que colocar em prática, como a igreja sempre colocou. Então, o primeiro método, evangelismo pessoal. O segundo, influencia as pessoas, influencia os vizinhos, use, busque oportunidade, converse com as pessoas, seus colegas de trabalho, eles sabem que você é cristão, você busca oportunidade de pregar para eles, para as pessoas. Faça alguma coisa, que haja atitude da minha e da sua parte. Entregue folhetos. Entregue folhetos. Esses dias eu ouvi uma pessoa comentar sobre isso, que ele foi entregar uns folhetos para alguém, e uma das pessoas pegou o folheto que ele deu, viu que era a respeito de coisas da palavra de Deus, ele rasgou o folheto e jogou o folheto fora, rasgado, picotado. E um outro homem ia passando e um pedaço daquele folheto entrou na barra da calça desse homem, sabe aquelas barras de calça social italiana, que a barra fica pro lado de fora? Entrou um pedaço do folheto ali. E esse homem chegou em casa, foi tirar a calça, e ele viu um folheto, e no folheto estava escrito assim, e disse Jesus. Só isso. Isso incomodou o homem. Isso deixou esse homem... Mas o que Jesus disse? Disse Jesus? O que ele disse? E esse homem começou a ficar preocupado. E aí a ideia que ele teve, vou numa livraria evangélica e vou perguntar o que Jesus disse. E o homem disse, e perguntou, o que Jesus disse? O que Jesus disse está na Bíblia. Então me dá uma Bíblia. Esse homem pegou a Bíblia, foi para casa, se converteu e creu. Entregou um folheto, o outro picou, um pedaço do folheto rasgado levou uma alma para o céu. Então entenda uma coisa, entregue. Deus usará os meios para levar as pessoas à oração. Meu irmão, outra coisa, doe Bíblias. Compre Bíblias. Compra 10 Bíblias, 20 Bíblias. Compra a Bíblia, doa para as pessoas. Pergunta, meu amigo, você tem Bíblia? Vou dar uma Bíblia para você. Faça alguma coisa. O quinto, ore e ajude financeiramente irmãos que estão em lugares hostis cumprindo a ordem do Senhor. Você é discípulo de Cristo mesmo? Seu coração converteu mesmo? Seu coração converteu, mas sua carteira não converte, não. Seu coração converte, mas sua conta bancária não converte, não. Então você não é discípulo, coisa nenhuma. Você ama o dinheiro.
Ore e ajude. Procure saber de pessoas honestas, corretas, servos de Deus que estão em lugares precisando de ajuda, de amparo, porque estão pregando o evangelho, e ajude eles. Mete a mão no seu bolso, meu querido, e ajude. Se você não tem capacidade de ir, ajude quem tem. E em sexto, use sabiamente o seu tempo. Meu irmão, o tempo é muito precioso. O tempo é uma coisa valiosa. Use seu tempo. Como o apóstolo Paulo ensinou certa vez, que nós devemos ser sábios remindo o tempo, ou seja, usando o tempo de modo sábio, para podermos ajustar toda a nossa vida e trabalhar pelo evangelho. Nós temos que conseguir conciliar a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas tarefas aqui e o evangelho. O evangelho é prioridade, irmão. Ontem uma pessoa me ofereceu, não, mas você não quer trabalhar com... Não quero mais nada. Para mim já está bom. Para mim já tem até demais. Não quero. Eu quero servir o reino de Deus. Use o seu tempo de modo sábio. Use o seu dinheiro para o avanço do reino. Use seus bens. Use sua casa para reunir as pessoas, para pregar a palavra. Entenda que Deus não precisa de pessoas muito capacitadas, não. Deus usou pescadores e abalou o mundo todo. Você pode, você tem essa capacidade, porque se você cumprir a palavra do Senhor, aquele que é o soberano, o supremo do céu e da terra estará com você e te ajudará. Mas entenda uma coisa, se você negligenciar esse dever, você vai sofrer as consequências quando ele voltar. Por isso, vamos avaliar nossos corações em oração. Avalie o seu coração. Você ouviu a ordem do Senhor. É com ele que você vai ter que tratar. Eu sou apenas um emissário. Sou apenas alguém que está pregando as palavras dele para você e que, ao pregar a você, eu mesmo me sinto em falta diante de Deus, pois percebo que todos os meus esforços são ainda pequenos e fracos. Peçamos a Deus sua graça, que a partir de hoje, meus irmãos, haja mudança em nós. Ó bendito Filho do Deus Altíssimo, tu, Senhor, que esteve morto, mas que ressuscitou e que apareceu a 500 irmãos. Tu, Senhor, que apareceu aos discípulos naquele monte na Galileia e que outorgou autoridade à igreja para pregar o evangelho em teu nome. Ó Senhor, nós pedimos perdão. Perdão, Senhor. Perdão por sermos tão fracos e débeis. Senhor, de perdermos tantas oportunidades, de tantas pessoas, Senhor, que poderíamos já termos confrontado, Senhor Deus, com a mensagem que o Senhor ordenou que nós pregássemos. Mas nós pedimos tua graça, meu Senhor, tua misericórdia, teu auxílio, para que possamos anunciar o evangelho, proclamar, Senhor, o caminho da salvação às almas que estão perecendo. E que o Senhor nos ajude, que tua presença esteja conosco, Senhor. Que os sinais que acompanhariam os que creem possam nos acompanhar também. O Senhor garantiu que aqueles que creem, os sinais os seguiriam. E nós oramos ao Senhor para que nós, meu Deus, possamos pregar não com palavras de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder. E sabemos que isso só poderá ser feito se o Senhor nos conceder a graça, se o Senhor nos ajudar, nos abençoar, derramando do teu Espírito Santo sobre nós, nos transformando, Senhor, em homens, mulheres, jovens e crianças, ousados para pregar o Evangelho às pessoas, assim como aqueles discípulos que antes de receberem o Espírito Santo eram fracos e acuados, mas que depois que receberam se tornaram pessoas extremamente ousadas e anunciaram com ousadia em teu nome. Que possa haver, Senhor, este milagre hoje, pois, Senhor, o fato é, estamos tão apáticos. Senhor, fazemos parte deste mundo evangélico que existe ao nosso redor. E nós precisamos de uma bênção. Precisamos de um milagre, Senhor. Pois sabemos que não podemos nos calar.
que se nós nos calarmos agora, era melhor nós nunca conhecermos estas coisas. Ajuda-nos, ó Senhor, a cumprirmos a grande comissão. Que o Senhor nos conceda graça e nos abençoe para a glória do teu nome. Nós oramos a ti, ó Cristo, Filho do Deus bendito. Amém.